Valdinei Santos Entrevista. A partir de agora eu converso com o Dr. Dimas Antunes, que é cirurgião geral, urologista. Dr. Dimas, bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos os ouvintes. Olá, Dimas. Alô? Conecta Bom dia, Rafa. aí. Tá me escutando? Agora, Dimas. Tá me ouvindo bem, doutor? Bom dia. Bom Tô dia. ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Obrigado, Dimas. Ó, Dr. Dimas, obrigado. vamos aproveitar suas orientações para todos nós aqui na Rádio Clube nesse instante, das especialidades que o senhor tem, urologista. Alguns pacientes, inclusive, a gente percebeu já pelas informações que circulam nas redes, estão deixando de buscar orientação com medo de circularem e não estão fazendo algumas consultas que são necessárias. Como é que o senhor está nesse instante orientando o seu pessoal e o que é que o senhor tem a dizer para quem está com medo de sair de casa diante de uma consulta que precisa ser feita e está sendo prorrogada, doutor? Essa é uma excelente pergunta, né? O que acontece é que realmente, por um temor de infecção pelo coronavírus, o que acontece é que o paciente fica balançado entre uma infecção e um problema de saúde que ele está passando, né? Essa ferramenta de telesaúde, de telemedicina, ela vem muito para aí também. Ela vem para tentar orientar, consultar, tentar fazer uma assessoria para os pacientes, mesmo que à distância, nesse primeiro momento, para que eles entender se é possível, se o risco e o benefício de sair de casa vale a pena ou não. Então, realmente, existem situações que são urgenciais, né, que não permitem uma manutenção do paciente dentro de casa, como no meu caso, como eu trato muitos pacientes com cólica renal, por exemplo, durante esse período de pandemia. Cólica renal são as famosas pedras nos rins, que levam uma dor muito forte. Invariavelmente, o paciente acabou tendo que ir para a urgência, porque realmente é uma dor muito forte. Então, não surgiu muita dúvida nessa situação. No entanto, aquelas situações de rotina que o paciente está ali antes de começar a pandemia, ele passou com o seu médico, o médico pediu alguns exames de rotina para ele, e o paciente ficou ali olhando para o exame, ainda mais apreensivo, porque muitos laboratórios, muitos centros diagnósticos vão colocar entre parênteses o que é o valor de referência, e se o paciente não for bem orientado, ele vai acabar ficando mais nervoso quando ele vê um resultado de exame. Vou dar um exemplo aqui para a gente. Eu sou urologista, então eu faço a rotina de detecção precoce de câncer de próstata, por exemplo. O paciente faz uma ultrassonografia e na ultrassonografia é dita que ele tem um volume da glândula prostática que todo homem tem vamos dar um exemplo aqui, 42 gramas. E entre parênteses está colocado lá 30 gramas. A primeira impressão do paciente é que ele tem um problema muito sério na próstata. Veja, ele pode ter, mas não é meramente a alteração do volume que vai predizer uma chance de câncer de próstata, por exemplo. O paciente precisa ser assessorado nesse sentido. Então, daí a ferramenta de telemedicina ajudou e vem ajudando nesse sentido, no sentido de assessorar aquele paciente em que situação ele deve ou não ter uma consulta presencial ou até mesmo procurar um serviço de urgência. E ainda mais o susto que dá para todos, né, doutor Dimas? Os cuidados de pegar um exame que a gente faz a leitura. Inclusive tem um colega que diz assim, eu prefiro nem ver, eu entrego para o médico e ele faz a leitura, porque a gente abre o exame em casa, tenta entender alguma coisa, não tem a especialidade e pode se assustar diante daqueles números, daqueles indicadores. Certamente. Realmente, quando se vê uma referência e você vê que está fora da faixa de referência, você tende a ficar assustado, né? Hoje existem várias ferramentas de busca na internet que podem ajudar alguns pacientes, mas também podem atrapalhar bastante, a depender de qual seja a fonte que ele procura. Quando você coloca em site de busca, de maneira geral, por diversas razões, são colocadas fotos, vídeos, textos, que podem até assustar mais o paciente do que ajudá-lo propriamente. Então, até o local de procurar isso é adequado, né? Quer dizer, você procurar, isso eu falo para todos os ouvintes, quando você vai procurar uma especialidade médica, por exemplo, em que você quer uma assessoria adequada, procura no site da sociedade daquela especialidade. Então, no meu caso, eu quero falar sobre algum assunto em urologia, onde é que eu vou procurar? Onde é que eu procurar? Uma boa pedida é o site da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu estou com um problema aqui
do ponto de vista endocrinológico, diabetes, colesterol aumentado, tireoide alterada, procura no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, essa é uma dica que eu acho que é muito valiosa para os ouvintes. Sempre procurar um site de busca que é confiável e que é chancelado por alguma sociedade, né? Isso é uma boa pedida. Uhum. Doutor, eu lembro de, há tempos, passar com essa informação, e ela chega periodicamente, quando a gente fala dos cuidados do homem, que nós, homens, somos menos cuidadosos do que as mulheres são mais dadas a se cuidarem, a ir ao médico regularmente. O homem parece que só vai quando está realmente sentindo um incômodo grande, ou que a companheira conseguiu fazer o cabo, aí você tem que ir. Isso continua sendo muito comum, doutor? O procurar o médico só realmente quando o problema já incomoda muito no organismo, ou quando a companheira é muito insistente? Isso acontece ainda bastante, mas eu acredito que vem diminuindo ao longo dos anos. Muitos homens têm começado a procurar se cuidar um pouquinho mais, mas com certeza, quando a gente põe as mulheres, elas com certeza têm um cuidado maior com a saúde. Isso é uma tônica verdadeira aí que você colocou, né? Ou o paciente, a parceira fica muito em cima para que o paciente faça um check-up, faça uma avaliação com o seu médico, com o seu urologista, com o seu endocrinologista. Com certeza, as mulheres ajudam seus parceiros aí no cuidado com a saúde. E o senhor, como urologista, Dr. Dimas Antunes, quais são as coisas mais comuns que o senhor recebe no consultório e que deve já, nesse instante, avisar para todos nós, homens, os cuidados básicos que devem ser tomados e que devem nos chamar a atenção a partir de uma pequena alteração? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente não pode esquecer para os homens, né, é a detecção precoce de câncer de próstata, né? A gente tem até um lembrete no mês de novembro, o famoso Novembro Azul, né, mas que passa muito mais por uma tônica de saúde do homem como um todo. Então, óbvio, né, se a gente trouxer isso para esse período de pandemia, é óbvio, né, se a gente, o paciente sabe que ali ele já faz uma rotina anual, se essa rotina pode ser um pouquinho mais para frente, até que os casos sejam menos frequentes na nossa cidade, no nosso estado, enfim. Oi, parece que caiu um pouquinho. Doutor Dimas, o assunto, vamos aos assuntos renais nesse instante. Muitos medicamentos podem ser nesse instante as pessoas querendo preventivamente tomar algo, e o cuidado com a automedicação e o que está sendo ingerido, porque pode ter desdobramentos piores, causar mais transtornos ao organismo do que uma prevenção sadia? Sim, naturalmente. Em relação aos cálculos renais, né, em relação às pedras do rim, que isso realmente é uma doença que a gente trata bastante, tanto do ponto de vista conservador, com algumas medicações, como através de cirurgias, como os rins. Se o paciente está com uma cólica renal, está com uma dor na região lombar, que tem uma sugestão muito alta de ser uma pedra no rim, uma analgesia simples, com analgésicos não inflamatórios iniciais, são uma boa pedida, mas realmente, como você colocou, utilizar anti-inflamatório em exagero pode trazer um prejuízo para a saúde do rim. Não é à toa que essas medicações elas requerem prescrição hoje aqui no Brasil. Então, o paciente precisa entregar uma receita na farmácia, assinada pelos médicos inflamatórios. Então, realmente, em relação à saúde do rim, a gente pode colocar, principalmente no tocante às pedras nos rins, que a gente tem que colocar para a população geral número 1, aumentar a ingesta hídrica. A quantidade de água que o paciente bebe é fundamental para evitar novas crises e evitar a formação de novos cálculos renais. O solvente universal é a água. Então, um cálculo rápido para os nossos ouvintes. Eita, picou. Doutor Dimas, vamos tentar um pouquinho que o senhor consiga falar para a gente ainda sobre o uso de complementos alimentares, que a gente faz uso regularmente, muitas pessoas, já há muito tempo até. Existe risco no complemento alimentar? Sim, existe, né? O excesso de complementos alimentares, principalmente à base de aminoácidos, né, esses suplementos que se usa muito pelos atletas,
devem ser tomados com muita cautela e deve ser aumentada a ingesta de água, a ingesta hídrica para esses pacientes, para não sobrecarregar o rim, tanto na sua função quanto na formação de pedras. Então, realmente tem que tomar cuidado em relação à ingesta desses suplementos. Agradeço a participação do Dr. Dimas Antunes conosco hoje aqui no Manhã na Clube. A gente vai, naturalmente, em outro momento, convidar novamente o Dr. Dimas Antunes para participar com a gente aqui na nossa Rádio Clube, para poder ouvi-lo e esclarecer para as pessoas, tirando dúvidas sobre sua especialidade, que ele é cirurgião e é urologista também. Dr. Dimas, muito obrigado, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. E quem quiser acompanhar a gente no Instagram é Dr. Dimas Antunes, para a gente poder dirimir mais dúvidas e esclarecer a população para quem tiver acompanhamento com a gente. Bom dia a todos. Ok, vou repetir, @Dr. Dimas Antunes, o doutor só com DR, Dimas? Doutor DR. Ok. Dimas Antunes. Dimas, obrigado, Dimas. Até um próximo encontro, em breve, aqui na nossa Rádio Clube.